Bom, pessoal, meu nome é Leandro Batista, estou aqui para orientá-los quanto aos exercícios do projeto Faça em Casa da semana 8 da Escola Municipal Maria de Paula Santos. Então vamos lá. Bom, pessoal, essa semana 8 nós trabalharemos o nosso objeto de estudo será a regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? Regra de 3 composta é um processo matemático utilizado na resolução de questões que envolvam a proporcionalidade direta ou inversa com mais de duas grandezas. Importante, tá? Mais de duas grandezas. A semana anterior, nós vimos regra de 3 simples, que só tínhamos duas grandezas envolvidas. Aqui eu posso ter 3 ou mais. Vamos ver como que funciona essa regra de 3, como que a gente arma na prática. Olha só, peguei uma questão bem clássica, né? E que é praticamente semelhante a todos os exercícios que eu dei. Claro que não são iguais, né? Terei que usar um pouquinho de interpretação em cada uma, interpretações diferentes. Mas a ideia é a mesma. Olha só, uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Galera, para quem fez as atividades da semana anterior, para quem pesquisou sobre regra de 3 simples e pegou a ideia de regra de 3 simples, não terá dificuldade aqui. Quem não fez regra de 3 simples, quem não entendeu nada de regra de 3 simples, não aconselho a tentar fazer a regra de 3 composta. Primeiro, vai fazer a lista da semana anterior. A hora que tiver certeza que conseguiu aprender, que conseguiu pegar a regra de 3 simples, parte para essa regra de 3 composta, tá? Então vamos lá. Mesma coisa que eu fiz na semana 7. Mesma coisa que eu faço na regra de 3 simples, eu faço na composta. Primeira coisa, identificar as grandezas, tá? Nesse caso aqui, as minhas grandezas, número de parafusos, horas por dia, horas trabalhadas por dia, e o número de dias total. Então, eu tenho três grandezas. Eu tenho a grandeza número de parafusos, eu tenho a grandeza horas por dia e tenho a grandeza número de dias. Tá? Três grandezas. Então, vou montar a minha tabela, né? Igual eu fiz na regra de 3 simples. Montarei essa tabela aqui e vou passar esses dados para a tabela. Olha só, vão bem devagarzinho, né? Eu coloquei número de parafusos, horas por dia e o número de dias. A primeira linha, olha, até o primeiro ponto, que é a primeira informação que o exercício me deu. 3.200 parafusos. Deixa eu marcar aqui com marca-texto. 3.200 parafusos. Olha só, 3.200 parafusos. Trabalhando 12 horas por dia. Tudo na mesma linha, a mesma informação, né? 12 horas por dia durante 8 dias. Durante 8 dias. Agora eu vou para a pergunta, olha, para as informações que estão contidas junto com a pergunta. Quantas horas deverá trabalhar por dia? Poxa, se eu estou perguntando quantas horas deverá trabalhar por dia, o meu objeto de pesquisa aqui vai ser as horas por dia. Eu vou ter que descobrir isso daqui. Então, já vim aqui e coloquei o X. Quantas horas eu devo trabalhar por dia, né? Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias. Muito importante a organização dessa tabela.
grandeza parafuso, debaixo de grandeza parafuso, observem, 3.200 parafusos, 5.000 parafusos, horas por dia, debaixo de horas por dia, nada de misturar uma grandeza com a outra. E o número de dias, debaixo de número de dias. Uma vez que eu organizei tudo ali, já organizei tudo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na minha regra de 3 simples. Eu vou analisar, deixa isso aqui. Eu vou analisar eu vou analisar as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como que eu faço isso? Aqui agora eu tenho 3 grandezas. Olha só, eu vou em cima da minha pergunta. Eu vou em cima da minha variável. A minha variável, ela está em horas por dia. Então, eu vou analisar as outras grandezas em função dessa. Eu vou analisar as outras grandezas, saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, usando como parâmetro horas por dia, que é onde está a minha pergunta, é onde está a variável, é onde está o valor desconhecido. Então, vamos lá. Bom, me ajuda aqui. Esquece essa grandeza por enquanto, esquece essa grandeza número de dias e vamos trabalhar só com horas por dia e parafusos. Galera, se eu estiver trabalhando lá, se eu estiver produzindo uma quantidade de parafusos e eu aumentar o número de horas por dia daquelas máquinas ou daqueles trabalhadores, consequentemente, o número de parafusos vai diminuir ou vai aumentar? Poxa, se eu aumentar o número de horas por dia, é claro que eu vou conseguir produzir mais parafusos. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Agora, eu vou fazer da mesma forma, horas por dia e o número de dias. Esquece, por enquanto, esses números, 3.200 e 5.000 aqui, e vamos trabalhar só com essas duas aqui. Usar a ideia do problema para analisarmos essas duas aqui. Olha só, eu estou produzindo uma certa quantidade de parafusos, trabalhando lá 12 horas por dia. Se eu aumentar o número de horas por dia trabalhadas, se ao invés de eu trabalhar 12 horas por dia, eu trabalhar 15 horas por dia, aquela determinada quantidade de parafusos que eu produzi, eu vou conseguir produzir essa quantidade de parafusos em mais dias ou menos dias? Em menos dias. Poxa, se eu trabalho tantas horas por dia para fazer um certo serviço, que seja produção de parafusos ou não, e eu aumento o número de horas que eu trabalho por dia, é claro que aquele serviço que eu fiz, eu vou fazê-lo em menos tempo. Então, essa grandeza dias, ela é inversamente proporcional com o número de horas por dia. Então, galera, uma vez que eu montei a minha regrinha aqui, uma vez que eu montei a minha regrinha, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na regra de 3 simples. A minha diferença, tá? Por isso que eu disse, quem não fez a regra de 3 simples, não passa para a composta de uma vez. A minha diferença agora é que agora eu tenho 3 frações. Então, eu tenho que organizar essas frações aqui. Olha, a minha variável, onde está a minha pergunta, onde está o meu x, vai ficar antes da igualdade. Observem, 12 sobre x, eu deixei ele antes da igualdade. Todas as outras grandezas, aqui eu tenho 2 grandezas a mais, além de horas por dia. Se eu tivesse mais 3, mais 4, não tinha problema nenhum. Todas as outras
irão depois da igualdade e em forma de produto. O que é produto, professor? Multiplicação entre elas. Então, olha só, peguei o 3.200. Horas por dia e parafusos, como eu organizei aqui com algumas setinhas aqui, observem que as duas estão na mesma direção. Essas duas aqui, elas são diretamente proporcionais. Então, do jeito que eu coloquei horas por dia, eu também copiei o número de parafusos, tá? Eu não inverti nada. Por quê? Porque as duas são diretamente proporcionais. E essa daqui não é inversamente proporcional com o número de horas por dia, então eu inverti essa grandeza número de dias, beleza? Poxa, se eu cheguei nessa parte aqui, agora resolver a nossa equaçãozinha, né? Professor, eu posso simplificar? Não pode, você deve. Se tem facilidade, já resolve sua vida, simplifica a sua vida, tá? Eu vou optar por simplesmente simplificar só essa parte aqui agora, tá? Para não embolar muito. Vou dividir a parte de cima por 100 e dividir a parte de baixo também por 100. Tá? Cancelei esses dois zeros aqui. Eu poderia simplificar aqui o 50 e o 15, poderia simplificar o 32 e o 8. Se você tem facilidade, simplifica a sua vida, trabalha com menos números. Agora, eu não vou fazer isso não. Então, 32, deixa o 12x aqui porque não está na hora de resolver ele. 32 vezes 15, conservei o 12x. 32 vezes 15, 480. 50 vezes 8, 400. Eram duas frações aqui, eu transformei esse produto agora em uma só. Professor, eu não quero simplificar, não. Problema seu, tem problema nenhum. Faz o 3.200 vezes 15 e o 50.000 vezes 8. E o 5.000 vezes 8, não tem problema, não. Vai dar números maiores, depois você divide e vai trabalhar com números maiores, sem problema nenhum. Então, vamos lá, pessoal. Uma vez que eu cheguei aqui, ó. Aqui eu simplifiquei por 100, né? Tem um zero aqui. Tem um zero embaixo, então vou dividir o de cima e o de baixo por 10, tá? Cancelei os zeros. Dividi 480 por 10, deu 48. Dividi o 400 por 10, deu 40. E agora, eu multiplicarei cruzado. X vezes 48, 48x. 12 vezes 40, 480. 48x é igual a 480. Eu tenho que tirar esse 48 daqui. Como que eu faço para tirar esse 48 daqui? Divide os dois lados, divide os dois membros por 48. 48x dividido por 48 e 480 dividido por 48. Cancelo o 48 com 48, porque 48 dividido por 48 é 1. Então, vai dar 1x é igual a 480 dividido por 48. 480 dividido por 48, 10. Cheguei à minha resposta. Logo, o número de horas. O número de horas que deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias é 10 horas. Farei só um exercício e agora eu aguardo dúvidas de vocês, beleza? Tem uma lista aí para vocês resolverem, divirtam-se, tem algumas bem tranquilas, tem algumas mais trabalhadas, mais delicadas aí, tá? Uma dica importante, esse tipo de problema, como eu insisto com vocês na matemática, tem que interpretar, tem que concentrar, tem que ler. Professor, não entendi. Lê de novo, se coloque dentro do problema, tá? Aqui é português, é interpretação. Depois que você lê o problema, conseguiu identificar as grandezas, conseguiu montar a regrinha, aí é parte matemática. Mas esse tipo de problema aqui envolve um poder de interpretação, um poder do português muito grande, beleza? E no mais, que vocês possam divertir aí com
com a lista de exercícios, uma listazinha bacana, tá? E as dúvidas aparecendo, estou aqui para ajudá-los. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.